Saúde o povo de Deus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. Mensagem essa que vai edificar as nossas vidas, queridos. Vai nos colocar em posição como é servir a esse Deus. Amém? No livro de Levítico, capítulo 6, o verso 13, diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Grandioso e soberano Jeová, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, que estamos agora diante da Tua santa e gloriosa presença. Abre nosso entendimento ao Senhor, para receber a Tua palavra, que nós venhamos ter certeza de que Te servir não é como queremos, mas é como o Senhor determina. Estamos aqui, Senhor, abre nosso entendimento, para navegarmos agora no profundo da Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Palavra, querido, e passagem essa poderosa. Me chamou muito a atenção esta passagem. Mas enquanto eu estava lendo aqui no livro de Levítico, capítulo 6, aí eu começo a entender a vontade de Deus, a ordem de Deus. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus através desta passagem, a gente começa a entender que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. É um Deus que ele quer ordem. É um Deus que gosta de tudo da forma bem ordenada, de uma forma santa. Então, nós temos que entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade do Senhor não é a nossa vontade, é diferente. E servir a Deus não é da forma que queremos, não. É da forma que Ele determina. É seguindo este manual de instrução que é a Bíblia Sagrada. Não é da forma que analisamos o que queremos fazer, mas é uma forma diferente. E aqui, no livro de Levítico, quando eu vejo Deus falando com Moisés, e fala para Moisés, para falar para Arão e os filhos de Arão, que colocasse o fogo no altar, no holocausto. O fogo teria que queimar de dia até o amanhecer. Então, seria colocado o fogo no altar. Mas o que mais me chama a atenção é quando Deus disse para Moisés, para dizer que o filho de Arão e Arão coloque-se vestes de linho, uma roupa fina da época. E o que mais me deixa observar é quando ele diz que quando o holocausto queimar, ele vai retirar a cinza do altar com as vestes novas, vestes limpas, vestes de linho, e depois que pegar a cinza do altar, colocar junto ao altar. Aí eu fico observando a ordem de Deus, quando ele diz que depois que colocar a cinza junto ao altar, que eles troquem as suas vestes, porque as vestes deveriam estar sujas. Troque as suas vestes e pegue a cinza que está junto ao altar e coloque fora do arraial em um lugar limpo. Isso chama muito minha atenção. Eu começo a entender que para fazer a obra de Deus tem que ser de uma forma transparente. Para fazer a obra de Deus não é da forma que queremos ou que deduzimos como tem que ser, não. Tem que ser como Ele quer. Ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, eles tinham que colocar a lenha, tinham que tirar a cinza, tinham que ajeitar o holocausto, e ele diz que o holocausto tem que ser colocado, tudo no holocausto, no altar, tudo em ordem.
Então, o nosso Deus, ele trabalha em cima de uma ordem, ele trabalha em cima de uma transparência, ele trabalha em cima de um povo que tem que viver uma vida reta, uma vida santa, para fazer a sua obra. Então, mas o que Deus quer falar, e falou no meu coração, é dizer que, queridos, dentro da igreja, nós não temos que pensar que estar dentro da igreja já somos salvos, não. Quando eu começo a olhar isso aí, eu começo a entender a ordem de Deus, é que ele quer ordem agora. Ele quer ordem dentro da sua casa, ele quer um povo reto dentro da sua casa. Ei, eu não quero dizer que é um povo perfeito, não é perfeito, mas eu quero dizer que ele quer uma ordem, ele quer todos com as vestes limpas, porque quando ele mandou o sumo sacerdote, assim, trocar as vestes para tirar a cinza que estava junto do altar, ou seja, as vestes deveriam estar sujas, não, você vai trocar e fazer um novo serviço, tira dali e coloca lá fora, mas o lugar que colocar a cinza lá fora tem que ser um lugar que esteja também limpo. Para que você entenda, quando nós vamos para o livro do profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, esse livro tem apenas, o livro de Zacarias tem apenas 14 capítulos. 14 capítulos, e nesses 14 capítulos tem 8 visões. O que mais me chama a atenção é a quarta visão. Quarta visão que se encontra no capítulo 3 do livro de Zacarias. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava diante de um anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para ele opor. Mas por quê? Porque Josué estava com as vestes sujas. Josué estava com as vestes sujas e tinha que trocar as vestes para cuidar do povo de Israel, qual ele foi designado a cuidar. Ele tinha que estar com as vestes limpa, ele estava com as vestes mal cheirosas. E ao lado, a sua mão direita, melhor dizendo, estava Satanás para lhe opor. E Deus imediatamente manda que trocasse a roupa do sumo sacerdote, colocasse uma roupa limpa nele, uma mitra limpa, porque para fazer a obra de Deus nós temos que entender, temos que estar alinhados. Não só com as vestes que eu quero dizer, as vestes físicas limpas, não. Mas as vestes espirituais têm que estar limpas. A nossa vida tem que estar pautada na verdade do Senhor. Tem que estar alinhada diante de Deus. Nós não vamos querer chegar a lugar nenhum se tivermos de qualquer forma na presença dEle. E muitas das vezes pensamos que a nossa salvação só depende da nossa presença na igreja. Nós pensamos que a nossa salvação depende de todo dia estarmos na igreja. Nós pensamos que a nossa salvação depende de estar trabalhando, fazendo a obra dentro da igreja, embora isso seja bom aos olhos do Senhor. Mas só que Deus não quer de mim, de você, não é uma presença só na igreja, embora seja muito bom isto. O que Ele quer de mim e de você, queridos, preste atenção, é uma vida santa, é uma vida reta, é ser santo porque Ele é santo. Ele não aceita um povo dentro da igreja dele fazendo a obra, até mesmo fazendo a obra de uma forma errada, com a vida no pecado, com a vida no erro. Ei, eu quero dizer uma coisa para você e deixar bem claro. Ei, o teu pastor, meu filho e minha filha, ele não sabe. Talvez os teus irmãos não saibam disso, mas ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Não adianta você fazer de tudo e depois você perder a sua alma. Não adianta. Não adianta você ficar de qualquer jeito e no fim de tudo perder a alma. Como ele diz: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? O que ele diz? Eu lhe direi abertamente: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Eu sei que não é isso que eu e você queremos ouvir naquele grande dia. Não adianta ter decepção grande no soar da trombeta, queridos. Porque quando a trombeta tocar, não tem mais escapatória, acabou. Eu sempre enfatizo nas minhas pregações esse pequeno detalhe.
a trombeta tocar, não tem mais jeito. Acabou. Porque Deus quer um povo com as vestes limpas diante da sua presença. Deus quer um povo com as vestes limpas fazendo a sua obra. Deus quer um povo com as vestes limpas o servindo. Ele não aceita o pecado, embora ele ame o pecador. Como está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, preste atenção nisso. Quando Isaías abre seus lábios e começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele serafins, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, clamando um para o outro, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele começa a dizer isso, ele diz que o umbral da porta se movia, e a casa se enchia de fumaça com a voz daqueles que clamavam. E ele diz que, aí ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí o que ele diz? Que voou um serafim até ele, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com antenais, tocou na sua boca e disse: eis que isso tocou em teus lábios. Purificado foi tua iniquidade, retirado foram os teus pecados. Só assim, ele agora diz que houve uma voz e que dizia: e agora quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta diz que não era ainda profeta, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus começa a falar com o profeta. Mas observe que antes de Isaías ser o profeta aquele que ia se expandir, o início da vida de Cristo não foi de qualquer forma. Deus primeiro teve que tocar os lábios dele para purificar. É isso que eu digo para você, querido. Então nós não devemos nos enganar na presença de Deus, não devemos nos enganar, não. Eu tenho uma coisa para te dizer, isso é certo: Deus está ligado em todas as coisas, e muitas das vezes o povo pensa até que Deus está dormindo. Estão pensando que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo. As murmurações que nós às vezes murmuramos, nós cristãos, as coisas que acontecem dentro da igreja, os levantes que acontecem, é o irmão discutindo com o irmão, muitos crentes também escandalizando às vezes até o próprio líder, mas está dentro da igreja, e esquece que Deus vê todas as coisas, e acontece às vezes está em uma vida de pecado, mas está dentro da igreja, está uma vida de erro, mas está dentro da igreja. Querido, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para vocês uma coisa, deixa bem claro para que vocês entendam, eu repito isso: não adianta, porque Deus não recebe esse tipo de adoração e de obra na casa dele com a vida errônea, com a vida de pecado. Às vezes você pode até cantar direito, balançar a igreja cantando louvores de adoração, você pode cantar, o povo sente pela misericórdia, mas você está se perdendo no tempo. Eu digo para você, e você busca adoração, mas Deus não recebe a tua adoração, porque o pecado está subindo com cheiro de putrefação nas narinas do Senhor. Eita glória, ele não recebe. Eu quero dizer para você, você pode até pregar, meu querido e minha querida, você pode até pregar de uma forma que a igreja balança, e o quebrantamento dentro da igreja, mas não adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua alma. A sua alma é preciosa, a sua alma é preciosa para Deus. Ele não quer perder a tua alma, ele quer um posicionamento dos cristãos hoje. Ele quer um posicionamento, querido. As coisas estão acontecendo dentro das igrejas. Pastor, é tanto escândalo que está acontecendo, onde olha que o povo não está entendendo mais a palavra, não está percorrendo o caminho da palavra, não está.
Quando eu vejo muita gente hoje se afastando do Evangelho de Cristo, presta atenção, se afastando do Evangelho de Cristo, porque diz que houve algo dentro da igreja que ele não gostou, que houve o pastor falou algo que ele não gostou e escarnece o pastor porque exortou ele naquilo que estava irregular. Não, ele não aceita mais exortação, não aceita mais reclamação. O pastor agora é obrigado a estar engolindo tudo que eles querem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou aqui como um pastor querido para engolir aqueles que vêm para mim no pecado do erro, engolir qualquer coisa. Não é isso que queremos, não. Eles se afastam da igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês e deixar bem claro: aquele que se afasta da igreja porque houve uma contenda pequena dentro da igreja, ou o pastor exortou, não gostou da reclamação, eu quero dizer para você que esse ou esta nunca conheceu o Senhor Jesus, porque aquele na Paixoriana que conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, jamais deixará Jesus, por qualquer que seja coisa, jamais deixará o Senhor da glória, por qualquer que seja coisa. Não tem desculpa, querido, não tem desculpa aí. Eu converso com pessoas, eles começam a culpar o pastor. Aqui o pastor fez isso, eu não gostei, tudo bem. Que você não tenha gostado, tudo bem que você não gosta de ser exortado, irmão, tudo bem. Vou pagar preço, há um preço que você pode pagar, que tem ainda um perdão de Deus. Sabe o que é? Não serve para mim, o pastor não presta para você porque te exortou. Vai para outra igreja, querido, não deixe Jesus não. Vai para outra igreja, porque se o pastor de lá for homem de Deus ou mulher de Deus, você vai ser exortado do mesmo jeito, até se conscientizar que a obra de Deus não pode estar e ser feita de qualquer forma. Disso você pode ter certeza. É por isso que Deus mandou que Moisés falasse a Arão e o filho de Arão que as vestes têm que ser impecável para fazer a obra. É por isso que ele mandou que trocasse as vestes sujas do sumo sacerdote Josué. Ele quer vestes limpas. É por isso que ele mandou os serafins tocar nos lábios de Isaías. Porque queria Isaías para fazer a sua obra. Deus quer um compromisso profundo contigo. Mas dentro da igreja ainda tem um remanescente forte que são fiéis à palavra e que tem uma vida reta, uma vida santa. Eita glória! Ainda tem esse remanescente dentro da igreja. Nós não podemos generalizar não, porque tem homens e mulheres de Deus que são fiéis à palavra, fiéis ao Senhor e andam reto com seu líder. Tem. Mas também tem aquele que sabe, meu irmão, minha irmã, que você é uma mulher, um homem que está fiel com Deus, posicionado na palavra, que é fogo puro dentro da igreja, é labareda de fogo dentro da igreja. E sabe o que acontece? Esses que estão desconcertados vai se levantar e dizer para você o seguinte: ele está na igreja ali, ele gosta de se mostrar, digamos assim, mas não entende que o fogo que ele vem em você não é você se mostrando a tua fidelidade para com Deus, mas também eu tenho que dizer para vocês que mesmo com fogo, mesmo uma mulher, um homem de fogo, um homem dedicado à palavra de Deus, um homem com a vida reta diante de Deus, não está isento, presta atenção, não está isento de tempestade, não está isento de coisas que não te agradam, que vai te entristecer, não está isento que essas coisas aconteçam com você. Mas eu quero te dizer, quando essas coisas vêm sobre nós que buscamos fidelidade, uma vida reta e santa para com Deus, quando estamos retos diante de Deus, que a tempestade nos alcança, querido, o povo da igreja fica lá sabendo, quem está lá fora fica sabendo, a tempestade passou por ele, passou na casa dele, passou na casa dela, aquele fogo que eu via, que ela tinha, aquele fogo que eu vi, era homem de fogo, mulher de fogo. Aí aqueles que são contra o Senhor, que estão desconcertados, aquele irmão, aquela irmã, que estão desconcertadas, sabe o que é que vai dizer? Vamos lá ver aquele fogo que estava nela, vamos lá ver aquele fogo que estava nele, se está aceso, vamos ver se esta tempestade que passou na casa dele
pastores de plantão, aquele desconcertado de plantão, para ir na tua casa, vê como está a tua vida, se a tua vida, se aquele fogo que você tinha ainda tem, se aquele fogo ainda está em você, e quando chega lá, meu querido, de longe de ver, e um fala para o outro, presta atenção nisso, aí, vamos ver agora, se aquele fogo que ele disse que tinha, você está lá ainda, e vai passando achando, eles vão achando a tua casa, vão achando, quando chega perto de você, ele olha, e cadê o fogo que estava nele, cadê o fogo que estava nela, não vejo mais fogo, o fogo se apagou, estão caídos, e quando chega perto de você, ele não consegue mais ver o fogo, mas ele vê a fumaça, e onde tem fumaça, é porque tem fogo, porque Satanás não pode apagar o topo que fumega, Satanás não pode derrubar aquele que Deus levantou, e se cortar a árvore pelo meio, ela vai renovar, e ainda vai dar frutos, mas por quê? Porque aquele que está alicerçado na palavra, e tua vida reta diante de Deus, é o que diz no livro de Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eita glória! Eita glória! Querido irmão, se você está numa vida carnal, está na carne, eu quero dizer para vocês, tem que queimar a carne. E você não vai queimar sua carne se você não tiver lenha, que é a palavra. Você não vai queimar a carne se não tiver lenha. Você tem que ter a lenha, a palavra. Mas para acender a lenha tem que ter o fogo. Para acender o fogo tem que ter o azeite. Venha, busque a lenha, porque o azeite, o fogo, quem derrama sobre você é Ele. Quem derrama o fogo sobre você é Ele. Mas o que é que Ele quer de mim e de você? O que Ele quer de mim e de você é o que está escrito no livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quando Amós vê o Senhor em pé, em cima de um muro, levantado a prumo, e o Senhor olha para Amós e diz: o que tu vês, Amós? E ele diz: vejo um prumo. Deus olha para Amós e diz: viste, eu porei o meu prumo no meu povo Israel. Aí você começa a analisar o que Deus quer dizer. O prumo é aquele que levanta o primeiro bloco do chão para levantar um prédio. O primeiro bloco para levantar o bloco tem que ser colocado a prumo. Se não colocar o prumo no bloco e deixar subir a parede de qualquer forma, eu quero dizer uma coisa para você. A parede ela pode até subir, a parede pode chegar até do alto, eita glória, mas sabe, você tem entendimento disso, a parede pode chegar lá do alto, mas é certeza que ela vai cair porque foi levantada sem prumo. Na obra de Deus não é diferente, assim diz o Senhor. Começa tudo no prumo de Jeová, porque você vai subir, mas quem sobe sem prumo, você pode até subir, mas tenha certeza que ao chegar lá em cima, quando você pensa que está tudo bem, você vai cair. Você vai cair, porque tudo aquilo que começa errado, a tendência é dar errado. A tendência é dar errado. Para ter o fogo de Deus, temos que nos lavar do pecado. Para ter o fogo de Deus, temos que andar com a vida diante dele, transparente diante do Senhor.
Assim você vai ter o fogo de Deus. Porque o fogo e o mover na tua vida e na igreja, presta atenção nisso. O teu fogo e o mover dentro da igreja e na tua vida é a aprovação de Deus. Eita glória! É a aprovação de Deus. Presta atenção, o fogo na tua vida, o mover na tua vida dentro da igreja onde você coloca a planta dos teus pés, é a aprovação de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 7, preste atenção nisso. Salomão agora aprontou o templo. Está inaugurando o templo. Fez um holocausto de milhares de animais. E agora Salomão faz a oração. E nessa oração de Salomão, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu todo aquele holocausto. Aprovação. O templo se enche da glória de Deus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes não poderiam entrar no templo porque a glória estava lá tremendo lá dentro. Quem estava cá fora colocava a rosto no pó por causa do resplendor da glória de Deus. E quando o fogo desceu naquele lugar, na oração de Salomão, aquilo foi a aprovação de Deus. Ali foi a aprovação de Deus. A aprovação de Deus quando tem fogo. A aprovação dele quando tem aquele mover, não é um mover, presta atenção. Quando eu falo para você, igreja, do mover, eu não quero dizer o mover, dançar, pular, dar salto mortal, subir na parede. Não é isso. O mover que eu quero dizer para você é o mover que está na igreja, quebrantamento, a renúncia, aquele mover que tem conversão de almas, aquele mover que o povo derrama as lágrimas de arrependimento, aquele mover que o povo diz, não, eu tenho que me transformar diante deste Deus, porque Ele é santo, a santidade dEle me constrange, a santidade de Deus me leva a ter uma vida santa, e Ele segue santo como eu sou santo. Então, a santidade de Deus, igreja, me leva a ser santo. A santidade dEle, igreja, me leva a ter uma vida santa, porque eu sei que Ele é santo. E sem santidade, na baixa eu não vou conseguir ver o Senhor. Sem santidade, eu não vou conseguir ver a Deus. Sem santidade, nós não vamos conseguir ver o Senhor. Sem santidade, nós não vamos conseguir ver a Deus. E sem santidade, não entraremos no reino dos céus. Xalamecorabash. É por isso que temos que ter uma vida reta, queridos. Uma vida santa. E quando tem, o povo na igreja busca esta fidelidade. Quando o povo na igreja, irmãos, busca esta vida, presta atenção numa coisa, que busca esta vida, Deus trabalha. Quando busca essa realidade com Deus, Deus trabalha de uma forma poderosa nas nossas vidas. Como Deus trabalha na Bíblia, presta atenção nisso, nas pequenas coisas Deus trabalha. Presta atenção, igreja. Desde a minha conversão eu busquei ter uma vida reta diante de Deus. Ei, não estou dizendo que eu fui perfeito ou que sou perfeito, não, nada disso. Mas eu tinha e busco até hoje uma vida reta. Uma vida que vá buscar agradar o coração do meu Pai. E eu lembro que Deus libertar, Deus trabalha nas nossas vidas, querido, pode ter certeza disso. Uma vez eu saí com meu filho, saindo com meu filho de casa, fui para aqui em Salvador, num shopping grande, levar meu filho para fazer exame. Meu filho com apenas 3 anos de idade. Eu levo esse menino para fazer esse exame neste lugar.
E naquela época, querido, a passagem do ônibus era R$2. Eu fui levando R$20 na minha carteira. Observe, R$20 para dois é muita coisa. E eu pago ao cobrador esses R$20, dou ao cobrador. E ele disse que não tem troco, manda que eu aguardasse. Imediatamente eu vou e esqueço. Na hora que desci desses grandes shopping, não tinha telefone, não tinha número de ninguém. Eu não sabia de nada, porque minha sogra não recebia ligação a cobrar. Imagine você, naquela época. Meu filho hoje tem 18 anos de idade, ele tinha 3. E eu fiquei, quando eu saltei do ônibus, que eu toco no meu bolso, eu lembro na carteira que eu dei o dinheiro ao cobrador. E agora, com a criança de 3 anos sem dinheiro, em pleno Salvador, no lugar daquele, como é que eu vou agora no lugar daquele para casa? E quando eu soltei de frente àquele shopping grande, meu Deus, o que é que eu faço agora? E Deus disse para mim assim, olha, vai lá, faça o que tem que fazer. Eu entrei naquele shopping, irmãos, presta atenção nisso. Isso é um pequeno detalhe, você vê a glória de Deus sendo manifestada na vida daquele que o busca, que busca ele fidelidade para com ele. Eu quero que você entenda isso. E quando eu salto, Deus diz, entra. Eu entrei naquele shopping para fazer o exame do meu filho e tirar um raio-x, eu lembro como hoje. Entrei naquela bancada que tinha aquelas mulheres atendentes, eram umas 10 atendentes que estavam ali todas trabalhando. Eu cheguei para uma certa atendente, eu dei o documento para ela, assinei o que tinha que assinar, disse, faça o exame na volta, o senhor passa aqui para pegar esse papel. E eu fui lá dentro. Quando eu chego lá dentro, o rapaz que foi me atendeu com o coração meio preocupado, confesso, mesmo sendo homem de Deus, com a vida pautada diante do altar do Senhor, nós sentimos um certo medo. É natural, porque nós somos imperfeitos, somos fracos, falhas e pecadores, eu sei. E agora, eu estou com o coração meio assim ainda, meio um pouco angustiado, com aquele certo medo que não deveria, mas na hora a fraqueza veio por causa do meu filho pequeno. E agora, quando o rapaz, não, é rapidinho aqui, Senhor, e vai com aquele cuidado, irmãos, com aquela rapidez, não, toma aqui, senta aqui. E quando eu olho, de repente a mulher toca na porta, que ela entra, disse, Senhor, Joselita, eu sim, ela disse, eu trouxe o documento aqui, para o senhor assinar aqui, alguma coisa do menino, do exame, para o senhor assinar aqui, aí aqui o senhor já pode ir embora, o senhor está liberado. Aí eu começo a entender, por que essa mulher saiu da bancada, que era outro setor, muito distante, outro pavilhão, digamos assim, muito distante, porque essa mulher saiu da bancada e foi levar esse documento para que eu assinasse na sala do raio-x, e eu assinei aquele documento, e ela disse, não precisa o senhor mais ir lá mais não, daí o senhor pode ir embora. Eu saio com meu filho, e quando eu chego, queridos, lá fora, eu paro naquele mundaréu de carro, passa carro para lá, aquela selva de pedra, eu sei um tostão no poço, o que é que eu faço agora, Jesus? E eles me vá para o ponto, e eu aí saltei, fui com meu filho, andei, melhor dizendo, fui com meu filho brincando, correndo para lá, e eu disse, pai, como está abençoado brincando, não sabe em que fogaréu nós estamos aqui, e fomos para este lugar, e quando eu chego no ponto, vi o ônibus de lá, do Senhor, o que é que eu faço? Bota a mão, eu boto a mão no ônibus, o ônibus para, e quando eu subo no ônibus, é o mesmo ônibus, com o mesmo cobrador, eu recebo meu troco e pago a passagem. Sabe o que é isso? É poder de Deus para aquele que o busca, aquele que faz um compromisso com ele trabalha, ele faz um sobrenatural. Ei, Deus quer transformar vidas, Deus quer transformar a tua casa, Deus quer transformar a tua família, mas precisa de um posicionamento teu. Ai, preste atenção, queridos, se todos soubessem o tanto que Deus vai transformar a tua vida aqui nesta palavra, todos ouviriam esta pregação, porque eu tenho certeza que o mover de Deus vai acompanhar a tua vida, o mover de Deus vai acompanhar a tua casa, o mover de Deus vai acompanhar a tua família. Depende de você. Você é o alicerce vivo da tua casa, você é a coluna da tua casa. Se posse diante dele, o adore, com a sua vida santa, a vida reta, como eu sempre digo, e tu verás a glória de Deus sendo manifestada nas nossas vidas.
Eita glória! Irmãos, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Eita glória! Eita glória! Olha, a gente fala da glória de Deus, do poder de Deus. Tem certo momento, queridos, que Deus quer trabalhar na nossa vida, mas a gente não deixa, a gente impede o trabalhar de Deus. A gente impede, como pastor? Com nossa incredulidade às vezes. Irmãos, presta atenção em nome de Jesus. Seja crente na igreja, seja crente fora dela, seja crente em teu trabalho, seja crente onde quer que você colocar as plantas dos vossos pés. Eu tenho que dizer uma coisa para você, irmãos e irmãs. Às vezes a situação aperta, você não tem trabalho para escolher, mas o trabalho que aparece você tem que pegar, porque a necessidade, ela é clara nas nossas vidas. E às vezes encontra-se um emprego que tem pessoas de todo tipo, e você fica como o profeta Isaías, no meio de um povo de impuros lábios. Mas você não tem que ser de lábios impuros. Você está trabalhando no meio de um povo de impuros lábios, mas você tem que estar com os teus lábios puros. Então, presta atenção. E eles conversam comigo e dizem: pastor, é que o trabalho onde eu estou, o trabalho lá é um pouco complicado, é puro ímpio. E a cada coisa, cada escândalo, e eu paro para ouvir e fico ouvindo. Depois, a única palavra que eu digo para quando começa a me conversar isso, eu digo, sou enfático em dizer: filho, tu lembra? Não sei se você já viu, nós somos do interior, querido, eu estou aqui no interior. Eu digo para vocês, lembra aquela caixa branca que passa bem pelo alto, bem bonitona, bem branquinha, alva? Você nunca viu aquela garça? Aquela garça, irmãos, ela para na lama. Tem aquele lago que está secando, ela fica catando as iguariazinhas daquela lama para se alimentar. Mas eu costumo dizer, filho, você nunca viu aquela garça comendo dentro da lama. Você nunca viu ela suja de lama. As vestes dela, as suas penas, nunca vi. Você, observe, queridos, você olha para a garça, ela está distante. Você vê aquela coisa linda, toda alva, no meio da lama. Ela está na lama, mas ela não suja as suas penas. Esteja por necessidade, quem sabe, trabalhando no meio de pessoas de lábios impuros, no meio da lama, mas não suja as suas vestes, porque você pertence a Ele, e Ele é transparente e limpo. Seja limpo. Seja limpo. Seja limpo. Porque eu vou dizer assim, quem é o teu Deus, pastor? Preste atenção nisso. Para que você cobre tanto. Quem é você diante do teu Deus para que você cobre tanto? Às vezes dizem, quem é tu, pastor? Quem sabe você também é outro, que não é pautado na verdade. Mas eu vou dizer, sabe o que, queridos? Porque eu busco ser pautado na verdade. Porque eu sirvo a um Deus que é puro. Sabe? Eu sirvo a um Deus que é advogado, que é Messias, que é mestre, que é Salvador, é rocha eterna, é bom pastor, é pão da vida, é rosa de Serão, é sumo sacerdote, é pai eterno, é o sou, é o príncipe da paz, é o todo-poderoso, o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade, a vida, eu sirvo a Ele, Jesus, o Filho de Deus. É este que vai salvar você, é este que vai salvar a tua alma, é este que vai te levar para a glória. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Ele, o leão da tribo de Judá, ele vai honrar você, vai honrar tua casa, vai honrar tua família. Eu quero te dizer uma coisa: só depende da tua vida santa e reta diante da sua presença. Irmão, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de todos, que Ele nos abençoe e guarde de uma forma poderosíssima. Receba, guarde esta palavra, busque a face de Cristo. Não vacile mais não há tempo para a gente ficar vacilante, não há tempo. Faça a vontade do Pai, Ele vai te honrar. Ele vai honrar a tua família, a tua casa. E você um dia vai poder dizer:
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus vos abençoe de uma forma poderosíssima, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora bata a palma para Jesus. Que Deus abençoe.